Apresentar aqui alguns conceitos bem interessantes. A gente vai começar a ver coisas legais aqui na álgebra linear. Tem um conceito interessante na álgebra linear que chama espaço nulo de uma matriz. Esses espaços nulos, eles são básicos lá, que eu acho que tem alguns vídeos aqui no canal, que nós vimos soluções do tipo ax igual a zero. E, por exemplo, se A Se A é não singular, eu não vou escrever não. Se A é não singular, a gente tem que essa solução aqui é trivial e zero, tá? Eu vou colocar aqui. Então a gente tem isso aqui, tá? Se A é singular, implica que essa equação aqui, ax igual a zero, ela tem uma única solução, x igual a zero. É, e eu acho que eu até fiz lá, por exemplo, se A é singular, então a gente pode multiplicar pela sua inversa aqui, fazendo com que fiquemos x é igual a menos um b, tá? Então, se a gente tem que A é singular, nós podemos encontrar essa solução dessa maneira aqui. E se b é igual a zero, né? A gente encontra que o x é zero, tá? A gente encontra isso, tudo bem? Se A é não singular, nós não conseguimos fazer essa operação aqui, né? Nós não podemos multiplicar pela sua inversa. Portanto, a gente fica meio limitado a encontrar soluções. Mas se o b é igual a zero, a gente tem que isso aqui não é uma solução única, tá? E o que a gente vai querer fazer aqui é ver esse espaço de soluções que o x admite, tá? Então, o espaço nulo é um espaço que a gente vai denotar como n de A, tal que é um conjunto de x que pertence ao espaço R de n, tá? Em que AX ele é igual a zero. Então a gente tem esse espaço aqui de soluções, tá? Então todo x que pertence a R de n e fazer com que essa equação seja zero pertence a esse espaço nulo n de A. E uma coisa que a gente consegue demonstrar é que esse espaço nulo aqui é um subespaço vetorial, tá? A gente consegue demonstrar isso opa, mostrando que então a gente tem a seguinte equação, x é igual a zero. A gente consegue mostrar que há um escalar x, uma solução múltiplo de x aqui, ele também implica que é zero. Pela propriedade, a gente consegue tirar esse alfa para fora, né? Isso daqui é zero, então fica alfa vezes zero, que é igual a zero. Então a gente encontra que a alfa x também é igual a zero. E a outra solução, outra demonstração aqui para confirmar que é um espaço vetorial, é falar que a soma também, né, pertence a esse n de A. Então aqui a gente consegue distribuir pela propriedade, sempre à esquerda da operação, né? Como x e y pertence a n de A, então x e y faz com que a equação ax seja zero e a y seja zero também. Portanto, a gente conclui que nós temos aqui zero mais zero, que também é zero. Então, a soma de dois vetores aqui, que é a solução, que está dentro desse conjunto aqui, ele faz com que essa equação seja zero também, tá? Então, a soma também dá uma solução dentro do conjunto. Portanto, o N de A é um subespaço vetorial, tá? E a gente vai fazer aqui uma demonstração prática, encontrando aqui o conjunto de soluções, tá? Então aqui a gente quer encontrar o conjunto de soluções, tal que o A é esse, né? O x e o b é zero aqui. Então, vezes o valor x aqui, né? x1, x2, né? Esse aqui é 2 por 4.
Isso daqui vai ser 2 por um. Então, ele dá uma solução zero zero, tal que é 2 por um também. Portanto, a gente faz essa solução aqui, a gente vai ter, então, vou fazer aqui uma separaçãozinha para a gente lidar com isso. Então, aqui eu fiz uma divisão entre a matriz A bem aqui. Então, aqui a gente tem a matriz A e aqui a gente tem a matriz B. E a gente quer encontrar as soluções. Então, a gente pode começar tentando escalonar isso daqui, né? Bom, aqui é simples, a gente vai multiplicar por menos 2, somar com a de baixo, que vai ficar 1, 1, 0, 0 aqui. Aqui também fica zero, porque quando multiplicar por menos 2 e soma, vai dar zero aqui, né? Então, aqui zero, aqui é menos 1, aqui é menos 2, aqui é 1, e acaba, tá? E agora a gente pode multiplicar por menos 1 aqui para mudar o sinal. Então, 0, 0. 0, 1, 2, menos 1 e 0. Então aqui a gente tem ela escalonada, entre aspas, né? Pelo menos com coisa aqui. Observe que a gente vai ter soluções em funções de, variáveis em funções de outras, tá? É, na verdade, vamos fazer o seguinte aqui, ó, dá para eliminar esse cara. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos apagar isso aqui. O que a gente pode fazer é o seguinte, ó. A gente pode pegar essa daqui e somar com a de cima. Então aqui zero, aqui fica menos 1, aqui fica 1, tá? Pronto. Então agora pelo menos eu zerei duas aqui. Então a gente vai ter uma equação da seguinte maneira: x1 é menos x3 mais x4. Isso aqui é zero. Então, x2 mais 2x3 menos x4. Isso aqui é zero. Então, essa é a nossa equação que nós temos. A gente consegue isolar aqui, ó. Então, x1, x2, fazendo com que x3 vamos colocar menos x4, tá certinho, né? x3 menos x4, e aqui fica menos 2x3 mais x4. Então, a gente tem uma solução da seguinte forma, né? O valor x aqui, ó, ele é como? Ele vai ser x3 menos x4. O x2 vai ser menos 2x3 mais x4. E aqui x3 e aqui x4. Então, olha só, a gente tem aqui uma solução x em função de x3 e x4. Se a gente der valores para x3, como por exemplo 2, e x4 igual a 2 também, por exemplo, a gente vai ter uma solução que x, que vai ser zero. Aqui vai dar menos 4 com 2 menos 2, 2 e 2. Então, essa solução x aqui vai fazer com que essa equação aqui zere. Podemos até testar aqui se quisermos. A gente só tinha que montar aqui, deixa eu colocar aqui. Então, olha só, aqui eu testei, coloquei os valores, ó. Então, para x1 é zero, para x2 é menos 2, para x3, x4 é 2. Então, zero aqui para o x1, menos 2, tudo mais. Aqui deu zero e aqui deu zero. Então, veja só, isso aqui, esse x aqui, esse vetor x,
ele é uma solução dessa equação aqui que a gente conseguiu obter através da matriz, o que é algo bem interessante, né? É bem legal. Bom, então vamos lá, a gente consegue achar soluções aqui. O que nós podemos fazer é deixar isso aqui um pouco mais organizado. Veja que a gente consegue escrever isso aqui da seguinte maneira. Vamos colocar aqui numa página em branco. Então, o interessante, o que é legal aqui nesse caso, é que é o conceito de combinação linear. E combinação linear é você fazer uma soma que resulte no que você quer. O 4 pode ser uma combinação linear de 2 mais 2. É uma soma, tá? E a gente consegue fazer essa combinação linear. Por exemplo, vamos somar aqui, ó, dois vetores, duas parcelas aqui, pegando essa parte, separando o x4 e o x3. Vamos lá. Então, tá vendo aqui que isso aqui é uma combinação linear de valores de x3 com x4. Então, x3 aqui, ó, mais menos x4, que aí vai dar o primeiro. Aqui, ó, menos 2x3 mais x4. É que x3 mais zero. E aqui zero mais x4. E aí no final conseguimos fazer o seguinte: coloco o x3 aqui em evidência, que nós devemos obter 1 menos 2, 0, mais x4 em evidência, menos 1, 0 e 1. Então veja que as soluções das equações da equação ax igual a zero com o a sendo aquele 1, 1, 1, 0, 2, 1, 0, 1, o a sendo isso daqui, os vetores que formam as soluções x são esses dois aqui, é uma combinação linear entre o vetor 1 menos 2, 1, 0 e o vetor menos 1, 1, 0, 1. Todos os os equivalentes, né, os proporcionais desses dois vetores, a soma desses dois vetores vai ser solução. Aqui a gente pode dizer que x3 é alfa e x4 é beta. Então fica alfa 1 menos 2, 1 e 0, mais beta menos 1, 1, 0, 1. Então veja aqui que todos os vetores que são proporcionais a esses elementares aqui vai resultar em soluções para ax igual a zero, tá? Veja que isso daqui é um resultado, é uma consequência desse n de A aqui ser um subespaço vetorial, porque todos os proporcionais e as somas pertencem a esse n de A. Se não fosse o caso, por exemplo, essa soma aqui, esses vetores não pertenceriam aqui dentro. Se não pertencendo aqui dentro, lembrando que o n de A é definido como, eu acho que eu apaguei, né? Eu apaguei. Lembrando que o n de A é definido como os vetores x que pertencem ao R de n, tal que ax seja igual a zero. Então, se a soma está fora daqui, então o ax não vai ser mais igual a zero, tá? Então, vejo que esse n de A aqui, o espaço nulo da matriz ser um subespaço vetorial, é uma consequência muito importante para que isso funcione. Tanto aqui também, né, na hora de multiplicar. Certo? Então aqui a gente viu que esses dois vetores aqui formam uma base para um plano de soluções. A gente pode representar isso geometricamente. Então aqui, ó, observe isso aqui é bastante similar à geometria analítica, né? Então observe aqui que nós temos dois vetores canônicos E1 e E2, sendo esse E1 aqui, por exemplo, esse vetorzinho aqui vai ser
o E2 e esse vetorzinho que vai ser o E1. Então, beta E1 aqui, esse aqui é o proporcional ao E1, né? E o alfa E2 vai ser o proporcional ao E2 mesmo. Caso proporcional a esse cara aqui quando o beta é 1, né? Então esse aqui é o E1 mesmo, sem o beta. Com o beta. Esse cara vai 1. E o proporcional vai ser esse cara aqui, né? E aqui é a mesma coisa. Sem o alfa é o E2, proporcional tem um alfa, tá? É, certo? Ah, então aqui, ó, tem vários vetores, ó, que dependendo do beta e do alfa, fornecem outros valores x aqui, ó. Fornecem outras soluções. Nós temos um plano infinito aqui de soluções para aquele AX igual a zero. Isso é interessante, né? Então, esse aqui é uma interpretação geométrica. Essas aqui são as bases canônicas desse sistema de equações aqui, né? Então, essas as soluções, tá? E todo, por exemplo, o R ao quadrado, eles têm os vetores canônicos E1 que vai ser igual a 1, 0, e o E2 que vai ser igual a 0, 1. E todos os outros vetores x, eles são produtos do E1 com E2. Então nós temos tudo aqui, tá? E eu acho que basicamente é isso aqui por hoje, tá? Então nós temos e lembrando, uma outra coisa interessante é que o espaço gerado é esse espaço aqui de soluções x, tá? O conjunto de todos os x, todas as soluções para uma equação ax igual a zero, ou b, tá? Isso daqui é chamado de espaço gerado. Tudo bem? Isso aqui é mais uma definição. Eu acho que é basicamente isso.